Bom dia, meninas. Tudo jóia? Espero que todos estejam bem aí, mediante esse friozinho que estamos sentindo, né? Hoje eu vou ter que gravar aqui pela segunda tentativa, tá? Que eu nunca vi. Ai, toda nossa reunião aqui que eu vou gravar tem alguma coisa, acontece uma coisa. Ai, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, amém? Então, feche seu olho aí, vamos estar entregando as nossas vidas ao Senhor para esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada pelas nossas vidas. Quero te entregar, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que o Senhor revele, Deus, a tua vontade, o teu querer e não a nossa. Pai, que em nome de Jesus seja o teu Espírito Santo, ó Pai, calando o nosso interior, calando as nossas vontades, calando o nosso eu, para que teu Espírito Santo possa ser revelado dentro de nós dia após dia. Pai, vem retirar de nós, ó Pai, todo o nosso orgulho, toda a nossa frieza, vem retirar todas as nossas preocupações, para que possamos, ó Pai, entender da tua palavra, para que possamos entender do teu amor e daquilo que o Senhor nos chamou para ser, ó Pai. Mulheres segundo o teu coração, mulheres que fazem a tua vontade, mulheres submissas, mulheres que entendam o seu chamado e cumpra aquilo que é dela se fazer. Pai, abençoa as nossas vidas enquanto esposa, enquanto filha, enquanto mãe. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha aquecer os nossos corações. Venha, ó Pai, acender a nossa chama, não deixe com que ela se apague. Aumente a nossa fé, aumente, ó Pai, a nossa ousadia, aumente a nossa coragem. No nome de Jesus, amém. Hoje estamos falando aqui, né, na lição número 8, sobre Maria de Betânia. Vamos estar falando sobre atos ousados de amor, né? Quem aí nunca ouviu uma história, nunca ouviu falar-se, né, sobre atos de amor, né? Um pai e uma mãe que sempre teve uma vida, né, totalmente errante, e quando descobre que vai ter um filho, quer consertar toda a sua vida para que o filho não cometa os mesmos erros, né? Se ele tinha uma vida errada, ele vai consertar a vida para que não aconteça as mesmas coisas. O pai e a mãe, ele nunca quer que o filho ande nos mesmos caminhos que ele andou, né? Caminhos errantes, né? Que eu estou falando, caminhos errados. Ele sempre quer o melhor para o seu filho. Então, se ele não trabalhava, vai começar a trabalhar. Se ele trabalhava num emprego que não paga bem, vai procurar um emprego que pague melhor, porque ele quer o melhor para o seu filho. E porém, antes de falarmos, né, sobre filho, reflitamos sobre o princípio do amor que arrisca, que ousa, que corre o risco. Um amor que se declara e que deixa um legado. Quem não conhece um amor assim? Um amor inesperado, surpreendente, impactante. Atos de amor que arrebentam o coração e deixam impressões na alma e que jamais são esquecidos. Será que você já escutou uma história nesse sentido? De atos de amor que se arrisca, um amor que se arrisca, um amor que fala, igual tá falando aqui, que arrebenta o coração. Alguém já fez um ato de amor por você nesse sentido? Traz aí na sua memória. Vamos sair do nosso padrão. Você já deixou um legado? Você tá vivendo ou você tá existindo? São duas coisas diferentes. Quando você vive a sua vida, você deixa legado. Você é alguém que viveu, alguém que deixou uma impressão. Alguém que faz a diferença na vida das pessoas e que quando você morrer, você vai deixar saudade, você vai deixar
lembranças. Agora, uma pessoa que existe, ela só existe. Ela tá ali, mas ela não fez nada. Ela não se arriscou, ela não deixou um legado, ela não amou, ela não surpreendeu. Temos vivido ou temos existido? Nós temos feito das nossas vidas atos de amor que se arrisca? Semelhante ao ato de amor, foi visto nos últimos dias da vida de Jesus. Aconteceu na cidade de Betânia, durante um jantar, que Jesus partilhava com um amigo, Lázaro, e de suas irmãs. Marta Maria, em uma semana, Cristo sentiria o ardor do açoite romano, as picadas da coroa de espinhos, o ferro dos cravos do seu executor. Todavia, naquela noite, ele sentia apenas o amor daqueles amigos, e foi durante esse jantar que Maria demonstrou uma devoção que o mundo nunca esqueceria. Um ato de ternura extravagante do qual Jesus não foi o doador, mas o receptor. Nós vamos estudar essa história ao longo do capítulo. Mas o que essa mulher fez por Jesus deixou um marco na vida. Foi algo crucial para Jesus naquele momento. Imagina como que Jesus estava em seu coração e aquela mulher praticar um ato de amor que se arrisca. Ela não estava preocupada com o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iriam sentir. Ela estava preocupada com Jesus, com o coração dele, do que ela poderia fazer para aquele momento se tornar mais leve. O nosso Jesus não tem história, né, mais linda nesse mundo do que a do nosso Salvador, da que ele fez por nós ali naquela cruz. Um ato de amor que se arrisca surpreendentemente. Imagina Jesus ali a caminho, né, da sua crucificação, as pessoas cuspiam, as pessoas batiam, as pessoas humilhavam, as pessoas, feriam ele, as pessoas falavam assim: se você é o rei dos judeus, salva-se. Olha, ele está falando sobre Eli. Vamos ver se Elias vai aparecer e vai salvar a vida dele. Jesus não usou do seu poder. Jesus não retrucou nenhuma palavra. Jesus, não defendeu sua reputação. Ele estava fazendo um ato de amor, um ousado ato de amor que se arrisca por amor a mim, por amor a você, por amor a esse mundo que não merece ele. Jesus não só deixou o lado da sua reputação, seu nome, sua dignidade para morrer na cruz, como também deixou de lado seu poder como Deus. Só podemos imaginar as emoções que ele sentiu ao ouvir as pessoas zombarem dele. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Salve a você mesmo. Não é isso que um amor egoísta faz? Ele salva nosso nome, nossa reputação, nosso corpo físico, e essa foi a mesma tentação contra a qual Cristo orou no jardim do Getsemane, quando disse a seus discípulos: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava concentrado na alegria que lhe fora proposta, concentrado no Pai, concentrado na maior glória, concentrado em nós. Ele sabia que a sua morte nos levaria até ele. O ato de amor mais ousado foi feito por mim e por você. Esse foi o ato mais lindo de amor que alguém poderia demonstrar. Toda vez que você se sentir não amada, ninguém faz nada para mim, lembre-se de que Jesus fez algo por você. Pare de se sentir menos que isso. Você é filha. O seu pai fez um ato de amor por você emocionante, que em história nenhuma desse mundo é capaz de se parear com isso. E é tão verdadeira, tão presente em nossas vidas hoje. Quem
aí que não é caluniado, né, que é humilhado, que tem a sua reputação assim jogada, ela quer fazer o quê? Ela quer se defender. Ela quer tampar as brechas, ela quer revidar, porque é da nossa natureza humana, né? Revidar. O amor egoísta, ele é esse. Mas Jesus está nos ensinando outra coisa nessa manhã. A gente não precisa limpar nossa reputação, a gente não precisa fazer nada para que o nosso nome seja limpo. A gente não precisa responder, a gente não precisa responder à mesma altura, sabe? Ele só tá pedindo para que a gente cometa atos de amor, amor que se arrisca, ousados carinhos, ousados atos de amor pelas pessoas que não merecem, assim como ele fez. O jantar aconteceu na residência de um homem chamado Simão, uma semana antes da crucificação de Jesus. Essa não é a única menção a Maria de Betânia que encontramos na Bíblia. Na verdade, numa passagem anterior, relatada por Lucas, capítulo 10, versículo do 38 a 42, vimos um retrato interessante da dinâmica familiar entre ela e sua irmã Marta. A história tem lugar quando Jesus faz uma breve pausa em suas peregrinações para descansar na casa dos seus amigos. Prestem atenção. Marta é nitidamente uma boa alma. Delicada, dedicada à hospitalidade, à organização, mais frugal do que frívola, mais prática do que pensativa. Sua casa é como um navio impecável do qual ela é a exigente capitã. Peça-lhe que lhe escolha entre um livro e uma vassoura e ela pegará a vassoura. Já sua irmã Maria, porém, sua vez escolherá o livro. Ela tem ideias na cabeça e os pratos podem esperar. Marta iria ao mercado, Maria à livraria. Duas irmãs, duas personalidades, não obstante, uma compreendia a outra, como a mão e a luva. Entretanto, quando uma se ressentia da outra, parecia cão e gato. Vamos entrar silenciosamente pela porta da cozinha de Marta para lhe mostrar o que quero dizer. Psiu! Lá está ela, junto à mesa, a de avental. Caramba, olha como ela trabalha. Já falei como essa senhora sabe comandar uma cozinha? E como faz isso? Quebra os ovos com uma das mãos, mexe a panela com a outra, sem derramar nada. Ela sabe o que está fazendo. Deve ser um jantar para muitas pessoas. Dá para ouvir que estão rindo na sala ao lado. Parece que estão se divertindo. Mas Marta, não. Uma olhada para o rosto carrancudo, coberto de farinha, diz tudo. Que irmã tola. O quê? Você a ouviu resmungando alguma coisa? Essa Maria, eu aqui sozinha e ela lá fora. Parece que não é só o forno que está quente na cozinha. Não teria convidado Jesus se soubesse que ele traria uma tropa completa, pois esses sujeitos comem como cavalos e Pedro costuma rotar. Ah, é isso. Ela está contrariada. Veja como ela olha fixamente por cima do ombro na direção da porta de entrada. É Maria que ela observa, aquela ali sentada no chão, ouvindo Jesus. Doce irmãzinha, sempre pronta para escutar e nunca para trabalhar. Não me importaria de ficar sentada, mas tudo o que é fácil é cozinhar e costurar. Cozinhar e costurar. Chega! Cuidado, lá vai ela. Alguém vai ouvir umas boas. Vamos ler lá? Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado,
e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Se você observar, são duas irmãs com personalidades e jeitos diferentes. Maria, uma menina calma, tranquila, serena, gostava de ouvir os ensinamentos, gostava de aprender, gostava de se alimentar de uma forma diferente. Marta, uma mulher preocupada, me passa pela cabeça nesse exato momento, né? A história diz que eram 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Eles não tinham pais. Imagino Marta sendo a mais velha, aquele espírito, né, que tem que ser a mãe, eu tenho as obrigações, acabou puxando-se, né, tudo para a vida, aquieta, preocupada, mas gostava de agradar, gostava de servir. Eu me vejo um pouco das duas, um pouco de Marta, um pouco de Maria. Mas é fácil descrever Marta como uma vilã. Mas nessa história, a gente consegue ver também uma noção da bondade do coração dela. Dons que lhe foram ofertados por Deus. Marta tinha o dom de servir, de ajudar, né, de se prontificar. Ela recebeu Jesus na sua casa com aquele monte de homem para alimentar. É um dom. Não é toda mulher que sabe cozinhar para um monte de pessoas, não. Eu mesmo não sei. Se me dá uma garrafa daquela lá na igreja, aquela lá de 5 litros, 10 litros, não sei, para fazer um café, eu não vou saber fazer. Porque eu sei fazer naquela medida ali da minha casa, de 1 litro. Eu não sei fazer café para 5 litros. Marta tinha o dom de servir, de ajudar as pessoas, de ter a casa organizada, de ser uma mulher centrada. Ela gostava de tudo do jeito dela, da forma dela. Só que tem um porém. Quando não usamos nossos dons para honrar o Criador, podemos nos descobrir usando-os como meios para julgar os outros ou nos compararmos a eles, a ponto de nos magoarmos com eles, tal como Marta ressentiu com Maria. Estão preparados? Porque daqui para frente vai ser só pauleira. Abre o seu coração para você receber aquilo que Deus tem para você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, seja qual hora que você for se alimentar dessa palavra. Esteja preparada para receber o que Deus tem para sua vida. Eu vou ler essa frase de novo. Feche os seus olhos e pense no que Deus está falando para você. Quando não usamos nossos dons para honrar o Criador, podemos nos descobrir usando-os como os meios para julgar os outros ou nos compararmos a eles, a ponto de nos magoarmos com eles, tal como Marta se ressentiu com Maria. Qual é a forma que você tem usado o dom que Deus te deu? Deus deu o dom para Marta, né, de servir. Marta tinha esse dom de servir.
Só que a partir do momento em que ela desviou o olhar, que ela começou a colocar coisas no seu coração onde não tinha, ela começou a julgar. Ela começou a se comparar. Ela tinha o dom de servir, então ela tinha que estar servindo com alegria. Porque não era para ela, não era para Maria, não era para Lázaro, era para Jesus. Ela estava servindo, era Jesus. Ela tinha que se alegrar, era com Jesus. Agora pensa só que história, que coisa legal, bacana seria ela servindo todo mundo e depois ela chegando para Jesus e falando assim: Jesus, eu passei a maior parte do dia, do tempo, servindo as pessoas, né? Assim como o Senhor faz, mas me perdoa por eu não ter tido o tempo hábil para me sentar e ouvir das suas histórias, dos seus ensinamentos. Você poderia falar para mim? Você poderia contar? Você poderia compartilhar? Ai, Jesus, eu acho que ele tinha largado o pão na mesa, tinha abraçado Marta naquele momento. Fala, não, filha, vem cá. Ô Pedro, ô João, rela pra lá que Marta vai sentar aqui agora, que ela quer ouvir. Ai, qual que é o seu dom que você não está sabendo usar? Que você não está honrando Deus com ele? É o dom de cura? É o dom de profecia? Pare de julgar os outros. Porque você, quando você não está usando o seu dom para Deus, você começa a cometer esses atos aqui de julgamento, de apontamento. Eu tô fazendo, mas o outro não tá. Olha, eu chego todo dia aqui no local de reunião e ninguém tá aqui para me ajudar. Ninguém tá aqui. Eu que tenho que lavar o banheiro toda vez, eu que tenho que fazer o café toda vez, eu que tenho que encher o filtro toda vez. Opa! Tá errado? Você tá fazendo pra quem? Pra quem que você tá fazendo? Eu compartilhei com vocês lá na reunião sobre isso. Eu me prontifiquei a ouvir do Senhor para esse momento de leitura de palavra para vocês. Colocamos vários dias e não estava participando. Às vezes participava uma ou duas, no máximo 3. E eu, Senhor, eram todas. Eram para todas. Beleza, uma tá trabalhando, uma tá assim, uma tá assado. Então, o que eu posso fazer para juntar que todas participem? Então, vamos trocar de horário. Trocamos de horário e foi a mesma coisa. E eu tô assim, Deus, eu não estou fazendo nada para mim. E eu não quero ter chateações. Porque eu estou fazendo pro Senhor. Então, me dê estratégia. E Ele me deu essa. Hoje, você só não assiste os estudos se você não quiser. Porque ela está lá no grupo. Você pode assistir de manhã, você pode assistir de tarde, você pode assistir de noite. Se você não assistiu na segunda, você pode assistir na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas que você assista. Porque não é para mim. Eu estou fazendo para Deus. Eu estou recebendo dele. E quero compartilhar com vocês. Mas a partir do momento em que eu uso desse dom, não é para agradar a Deus, eu começo a julgar. Eu começo a comparar. E não é isso que Deus deseja de nós, enquanto filhas dele. Vocês estão entendendo? O leite fresco azeda se deixado num ambiente quente demais por muito tempo. Nossa boa disposição também azeda pela mesma razão. Deixemos que uma
que uma irritação esquente sem o tempo para esfriar e o resultado será uma atitude ruim, amarga e azeda. Vemos esse processo de deterioração no trabalho da vida de Marta. Enquanto ela olha Maria sentada aos pés de Jesus, tal qual um de seus discípulos sem fazer nada, enquanto ela dá duro na cozinha, um ressentimento cresce e chega a ponto de ebulição. Finalmente, quando ela não consegue mais suportar, sua amargura explode como um vulcão. Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ora, que irritação, hein? De uma hora para outra, Marta deixa de servir Jesus e passa a se queixar com ele? A sala fica em silêncio, um silêncio mortal, exceto pelo toque-toque dos pés de Marta caminhando sobre o piso de pedra. Ela avança por entre os outros com farinha no rosto e os olhos vermelhos de raiva. É de dar risada a expressão na face dos discípulos, que assistem a tudo de olhos arregalados diante daquela mulher possessa. E a pobre Maria, corada de vergonha, suspira e se encolhe. Somente Jesus fala, porque somente ele entende a questão. O problema não é a grande multidão, não é a escolha de Maria ouvi-lo, não é a escolha de Marta de receber os convidados. O problema é o coração de Marta, um coração azedado pela ansiedade. Bendita seja Marta por querer fazer o certo no coração. Mas seu coração estava errado. O coração dela. Então, o problema... Vamos lá de novo. Desculpa. O problema é o coração de Marta. Um coração azedado pela ansiedade. Bendita seja Marta por querer fazer o certo de coração. Mas seu coração estava errado. O coração dela, disse Jesus, estava aflito. Por isso se transformou de feliz serva num burro de carga. Estava aflita para cozinhar, para ser amável e aflita demais por muita coisa. Marta deixou que aquela ansiedade, deixou as preocupações tomar conta do coração dela de uma certa forma, que ela deixou de servir. Deixou aquele ato, aquele dom, daquele momento, azedar tudo e começar a ter ressentimento que virou uma amargura contra a irmã. E aquilo ali se explodiu. Mas ela teve uma boa intenção de chegar para Jesus e falar. Mas o coração dela, aquela ação, aquele ato dela estava totalmente errado. Marta deixa clara que está zangada com Maria, mas o problema dela é mais profundo do que apenas o fato de Maria não ajudá-la. Ela deixou, como eu disse, um ressentimento tomar conta. Quando uma preocupação se instala por muito tempo em nosso coração, ela cresce cada vez mais. Pode até mesmo se transformar em pecados como amargura e ressentimento. Quando foi que, em algum momento de sua vida, você permitiu que uma preocupação consumisse você por muito tempo? Como que tem andado essa questão? Você tem se preocupado demais? Você tem estado ansiosa demais com as coisas do seu dia a dia? Embora às vezes Marta pudesse parecer dura, ela não tinha medo de ser honesta com Jesus. Ela chegou da forma que ela estava para Jesus e falou com ele. Que preocupações de Marta você tem hoje? Você tem algum tipo de preocupação que está consumindo a sua vida? Para
agora nesse exato momento e vai contar para Jesus. Não deixe com que essa preocupação vire ressentimento e amargura no seu coração. A preocupação pode se transformar em ressentimento. A mágoa pode virar amargura e a amargura pode se transformar em palavras duras. É um círculo vicioso. O quanto mais as preocupações se instalam em nossa vida, mais ela azeda como o leite deixado na bancada da cozinha por muito tempo. A Bíblia é clara ao dizer que quando as preocupações chegam, não deveríamos deixá-las se instalar em nosso coração, mas entregá-las a Cristo. Precisamos seguir o exemplo de autenticidade de Marta e falar para Jesus sobre os nossos medos, ansiedades, tensões, frustrações. Então, uma vez que a entregamos ao Senhor, não mais tomamos de volta, mas as deixamos com Ele. Usar nossos dons para honrar a Deus e não a nós mesmos ajuda-nos a colocar nosso foco nele e não em julgar os outros ou em ficarmos ressentidos com eles. Vamos começar a usar os nossos dons para honrar a Deus. A partir do momento em que você faz para Ele, não cabe no seu coração o ressentimento e a amargura, não. Porque você está fazendo para quem? Para Ele. Quando uma preocupação envenena nossos corações, ela pode se transformar em pecados com amargura e ressentimento. Se você anda amargurada, ressentida, é porque a preocupação envenenou seu coração. Então você vai lá no trono e lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele as suas preocupações. Conta para Jesus. Para Jesus. Vai orar no lugar certo. Podemos levar nossas preocupações a Jesus por meio da oração, entregando a eles com o coração agradecido. Vai entregar para Jesus. Vai falar para ele sobre os seus anseios, né? As suas tensões. Conta para ele. Não é na rede social. Não é pro amigo mais próximo. O amigo mais próximo, ele vai te ajudar a você enfrentar esse desafio se você não conseguir com suas próprias mãos. Com seus próprios méritos ali, se você contou para Deus, né? Falou para ele em primeiro lugar e você não está conseguindo, então você chama uma pessoa para te ajudar a enfrentar aquilo juntos em oração, em estratégias. Olha, me ajuda, eu estou passando por isso, estou me mantendo em oração, mas não estou conseguindo, então eu quero confessar esse pecado, quero confessar essa falha e que você me ajude em oração e em estratégia. O que eu posso fazer para lidar? Porque às vezes um olhar de fora vai saber lidar, às vezes, com uma situação que a gente não está sabendo lidar. O problema é que muitas vezes as nossas vidas acarretam tantas coisas, é porque a gente não confessa os nossos pecados, não confessa as nossas falhas. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia fala que a partir do momento em que você não confessa, os seus ossos se envelhecem, você fica doente. E isso acarreta grandes consequências para as nossas vidas. Vamos orar. Marta chegou para Jesus e contou para ele. Talvez ela não falou, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada. Não, ela falou dura, ressentida, e Jesus entendeu o recado e falou com ela e chamou a atenção dela. Mas ela falou para quem? Para Pedro? Para João? Para Tiago? Não, ela falou para Jesus. Ela foi lá e contou para Jesus. E ela foi honesta. Quais preocupações de Marta está te afligindo hoje? Pense. Se você não consegue pronunciar, se você não consegue falar, escreve. Escreve, lê em voz alta e fala para Deus os seus sentimentos. Mas não deixe que você se torne uma mulher amargurada. Não deixe que você se torne uma mulher ressentida por aquilo que você não está fazendo mais. Para aquilo que você não está mais honrando a Deus. Pare de julgar as pessoas. Pare de se comparar.
Se ele te chamou você para fazer, então faça você, não é o outro que tem que fazer. Se ele falou, te chamou você, olha, você vai servir o meu reino assim e assim assado. Então levante-se e vai você servir. Não espere do outro. Porque às vezes o outro não recebeu o chamado. Não entendeu o dom. Mas talvez a partir do momento em que ele está vendo você praticar, ele vai praticar. Vou retornar a dizer, não torne uma mulher amargurada e ressentida. Não seja uma mulher ansiosa. Honre a Deus com seus dons, com a sua casa, com a sua vida. Seja uma mulher que busca os princípios de Deus, que busque o coração dele, que busque amar ele acima de todas as coisas em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Essa é a lição que eu tenho para dar para vocês hoje sobre Maria de Betânia. Que agora estamos aqui iniciando falando de Marta, mas que uma anda junto com a outra. E toda essa história se completa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te direcione os seus passos, que Ele te ajude a ser uma mulher de fé, de esperança, de amor, de gratidão, e que Ele retire da sua vida todo o ressentimento e toda a amargura em nome de Jesus. Amém? Quando você terminar de assistir, coloque lá qual que é o número que você quer para sua mensaginha. Nós temos do 1 ao 7, tá bom? Beijo para vocês, meninas. Deus te abençoe.